Oi, gente, boa noite. Eu queria, como eu prometi outra vez, eu vou falar leve pinceladas sobre a Revolução de 30. E não só, vou falar de golpe também, da ideia de golpe, né? Para a gente poder trabalhar um pouco com esse pânico que as pessoas têm da ideia do golpe. Primeiro é colocar a complicação dos processos históricos. Os processos históricos não são simplórios, não são simples. Não é questão de intelectual falando para não intelectual para tentar pagar de mais esperto. Eu estou falando assim, a partir de uma base óbvia. Processos históricos são complexos, porque muita gente envolvida, muitas coisas, necessidades, grupos sociais, e todos eles são complexos e problemáticos e difíceis de prever, difíceis de perceber. Quando a gente está envolvido no momento, mais ainda. Acabei de discutir, inclusive, com um rapaz que estava instalando a placa do Comitê Suprapartidário de Combate pela democracia e de combate ao conservadorismo e ao fascismo. Tá? Tem aqui em Pelotas, estava instalando a placa e a gente estava discutindo exatamente isso. Os caras que estavam instalando na placa, que nenhum deles parece aparentemente tem nada de nível superior, nada, estavam falando exatamente isso comigo. Como é complexo a realidade. Quando eu falei isso e eles falaram isso, eu achei maravilhoso, porque a gente está fazendo debate com pessoas de formação formal, de educação diferente, mas que tem a percepção mínima do real. Gente que milita, gente que está vendo as coisas. Enfim, complexos são as questões históricas, complexos são os processos históricos, e, enfim. Mas, assim, a gente trabalha com muitas coisas a respeito da Revolução de 30, mas a gente tem que trabalhar, e da República em geral, a gente trabalhar o tamanho da ruptura que foi o período entre o Império e a República. Tá? Tem várias colocações que são duvidosas até hoje, que têm que ser analisadas, como, por exemplo, a ideia de que a República foi proclamada a revelia da população. Há controvérsias. Né? O próprio José Murilo de Carvalho, nos Bestializados, coloca várias questões aí. Como organizações operárias ou de trabalhadores, digamos assim, não exatamente com recorte comunista e socialista, mas havia processos, organizações e até partidos que se pretendiam dos trabalhadores, alguns com tinturas socialistas, outros nem tanto, já na virada do século do 19 para o 20, já pré-república, e que foram questionados, depois cresceram sob a República, questionando aspectos mil. A República foi proclamada numa espécie de golpe militar. Um golpe militar não é completamente correto, mas era um golpe militar que depõe Dom Pedro II, sustentado pelo Exército, e que organiza a partir dali todo o processo republicano conhecido como Primeira República. Ou antigamente, antes conhecido como República Velha, mas eu gosto mais do termo Primeira República. Esse golpe militar com o Marechal Floriano, ele se deu nos marcos de uma ideia de modernidade e progresso positivistas, no sentido de, inspirados pelo Augusto Conte, que tentavam ter uma percepção da sociedade que ela precisaria de várias formas de evolução rumo a um progresso baseado na ordem. Né? Tá? Mas, então, assim, o Exército tinha uma base positivista enorme que apoiou o Floriano, e logo depois, logo no início, com o Floriano assumindo, logo depois ele saiu e entra o Marechal Deodoro, logo depois, no início, foi ele que foi o primeiro presidente, logo depois ele sai, e entra o Floriano Peixoto, e depois vem toda uma série de presidentes civis, ou militares, assim. É um assunto que eu tenho que até melhorar minha análise, porque tenho muito pouco conhecimento de citar todos os processos como uma questão militar, uma revolta da Armada, assim. Mas desde o início da República, ela foi uma república que teve esse recorte positivista, que tem um quê de platonismo. O que é isso? É uma ideia de defesa que o Exército faz de que, já pós 1800, pós-guerra do Paraguai, de defesa de formação profissional do próprio Exército e de seu papel de fiador da sociedade e garantidor da ideia de progresso, da ideia de ordem, e só ele pode conduzir a nação na direção de um futuro brilhante, etc. E tal. Isso tem um quê de platonismo. O que é isso? O próprio Conte defendia isso. A ideia de que
A sociedade só vai seguir em frente liderada pela elite intelectual, moral, financeira, etc. e tal. A elite entende, é capaz de entender essa gente. Os bacharéis, também, um dos epítetos da Primeira República foi a República dos Bacharéis. Os bacharéis são capazes de compreender a humanidade. Esse troço graça na nossa vida política até hoje. Não à toa a gente está até hoje, muita gente falando assim, Bolsonaro não sabe de porra nenhuma, não estuda nada, enquanto isso do outro lado tem um professor de certo. É tão ruim quanto antes falavam do Lula, operário vai ser presidente da República. Isso aí é um recorte da mesma lógica elitista que vem lá de trás da formação da República, da ideia do positivismo, etc. Enfim, a República não foi bolinho. Ela teve ao mesmo tempo uma defesa de um aspecto ultraliberal, no sentido liberal econômico, desde o início, pouca presença do Estado, em vários sentidos, e outras questões que são os acordos de elite que é estruturado. Tá? Parte do problema foi que o Império não estava conseguindo sustentar o processo de empoderamento econômico das elites, principalmente São Paulo, carioca, paulista e mineira, mas também gaúcha, etc. e tal. E foi necessário, foi uma luta constante para abolir tanto a escravidão quanto o Império, em nome de um crescimento econômico pretendido pela República, um crescimento econômico de recorte liberal. O que era isso? O grande foco era combater a centralização do Império, hipercentralizado na corte, e suas administrações e suas leis de proteção ao comércio, e dividir um processo não centralista, federalista, que dava mais poder aos estados e suas elites locais, com as suas legislações estaduais, inclusive, muito nos moldes do federalismo estadunidense. Então, à toa, um dos nomes que a República adquiriu e adotou foi Estados Unidos do Brasil, não foi à toa. A bandeira, então, inclusive, foi inspirada, tem uma bandeirinha com as estrelas e faixas horizontais verde e amarelo. Esse pacto que sustentou a elite, ele se organizou em torno, principalmente, da hegemonia paulista mineira, que é lá carioca, mas ele tinha uma pouca rotação, mas tinha entre alguns presidentes nordestinos, um gaúcho e em torno da economia cafeira, leiteira, agropastoril e tal, e com alguma presença firme das outras elites, mas muito mais focado na elite paulista mineira. Isso foi um pacto que se manteve durante um longo prazo, um grande período. Só que ele começa a romper nos anos 20, por N razões. Desde problemas com o exército, depois de questões de crise econômica, relação da população com a República, relação de tensões entre o exército e o poder central e uma crise entre as elites, tá? Porque eu pesquiso muito o Jornal Federação, você tem críticas à República lá atrás, lá de 1910, da República no sentido das críticas ao poder central da República, ao catete que eles chamam. E na década de 20 essa crise só cresce, essa crítica só cresce. Há um problema sério de profunda ruptura entre a economia central e a economia dos estados que não são centrais, como o Rio Grande do Sul, Paraíba, grande parte do Nordeste, Centro-Oeste, etc. Porque o foco da política econômica é manter o café, que é o grande produto nacional. O café e o açúcar, que também são grandes produtos nacionais. Mas o resto todo está em profunda crise. Os anos 20 são um caso de profunda crise no Rio Grande do Sul, no Sul, sobre os produtos produzidos aqui. E esse pacto já era um pacto que tinha críticas aqui e ali pela dominância de Minas e São Paulo. Ele começa a implodir nos anos 30. E aí, toda sorte de crises são iniciadas. A gente pode citar basicamente o governo Arthur Bernardi, foi basicamente todo ele feito sob estado de sítio, com várias revoltas espocando.
A revolta que nos deu de 22, que nos deu o 18 do Forte, o Siqueira Campos, etc., sendo presos, foi uma revolta que era para ser uma revolta que estouraria em vários quartéis da capital da República, que era o Rio de Janeiro, e acabou dando zebra, por N razões. Inclusive o Costa e Silva não respondeu aos tiros de canhões do Forte, que era um sinal para ele tomar a Vila Militar. O Prestes, que estava participando dessa conspiração dos tenentes, teve febre, tifoide, febre tifo, exatamente, febre tifoide, ou se foi tifo ou algo parecido, e não foi até o batalhão de Deodoro, que era o que ele não pôde ir até o batalhão de Deodoro, e não pôde comandar as ações para tomar a linha férrea na capital. E aí os subcomandantes não deram conta de levar o processo e para frente o processo, e as forças legalistas chegaram e debelaram isso. Em 1922, por causa disso aí, tem uma episódio interessante, por causa disso mandaram. Tudo isso foi depois de uma série de crises entre poderes militares, inclusive o Marechal Hermes e o Arthur Bernat, que era o governante na época. Que, inclusive, cartas, não lembro mais agora se falsas ou não, o Arthur Bernat declara que é falso, os militares do clube militar disseram que não, diziam que não, do Arthur Bernat desancando o exército. Com os legalistas debelando essa revolta, o Siqueira Campos foi preso e mandado para São Gabriel, e também o Prestes foi para lá, para São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul, comandar o batalhão ferroviário de São Gabriel, e fez uma série de ações, etc., vivendo aqui, e aqui continuou o processo de costura de uma outra revolução, outra rebelião. Aqui ele começou a costurar com Honório Leme, Zeca Neto e Assis Brasil. Isso já em 1823, foi quando foi feito o processo dos envolvidos em 1922. Em 1923, estourou a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, que envolveu Assis Brasil, Zeca Neto, Honório Leme, que deu no Pacto Pedras Altas ainda em 1923, que foram 9 meses, acho que, se não me engano, de Revolução. Estou estudando isso agora. E tem a famosa tomada de Pelotas pelo Zeca Neto. Quer dizer, o caldo de revolta já era adiante. Você tem, durante todo esse período da República, você tem Canudos contestado Canudos no final do século XX, 1897, contestado já nos anos 1915, 1920, não se lembra exatamente. Você tem a revolta da Chibata, 1910, a revolta da Vacina, 1904, que não foi pouca coisa, foi uma tomada da cidade, da capital do Rio de Janeiro por um levante popular sem comando nenhum. Nos deu o famoso personagem Prata Preta, que ficou controlando as ruas da Gamboa 2 semanas, se não me engano, seguidas, com base num canhão que na verdade era um poste tombado em cima de um carrinho de mão, que ninguém quis duvidar que não era um canhão. Porque Prata Preta era um capoeirista, tem até um bloco maravilhoso, o nome dele, na Gamboa, que era um capoeirista famoso na cidade, que aproveitou e resistiu lá. Isso tudo resistindo ao bota abaixo do Pereira Passos, que estava remodelando a capital às custas de moradia das pessoas pobres, né? Inclusive isso faz parte da origem da favela, né? Que tem uma reza lenda, não tenho certeza absoluta, mas que quem perdia as casas ali na região portuária do Rio de Janeiro, na cidade que estava perdendo as casas sendo demolidas, foram morar nos morros que já tinham ocupações de ex-soldados da guerra do Canudos, que voltaram com plantas, com mudas de favela, que era uma planta específica do Canudos. Bem, a revolta da vacina foi, a justificativa era a vacinação obrigatória do Oswaldo Cruz, que não foi bem aceita pela população, mas é o nome. A revolta é muito mais complexa que isso.
Tem a ver com bota abaixo, com a vacinação. Inclusive, interessante que as pedras das casas demolidas foram armas da população nessa revolta. O medo do pânico entrou tivemos mortos, etc. Feridos pra caramba. O medo do pânico caiu dentro da elite carioca. E aí logo depois você tem a revolta da Chibata, do João Cândido, que os marinheiros de negros resistindo aos castigos físicos, que era 3 vezes mais humilhante para eles, porque eles já eram negros, então já não eram mais escravizados, e sofriam ainda chibatada nas costas como os anteriores escravizados. E eles não gostavam muito disso aí, chega um ponto, um limite, que eles tocaram o terror e apontaram o canhão para a capital e impuseram uma derrota para o Almirantado, que até hoje, até quando inauguraram a estátua do João Cândido no Rio de Janeiro, teve mimimi da Marinha. Quer dizer, todo esse processo, Canudos, revolta da vacina, revolta da Chibata, 18 do Forte, contestado, antes do 18 do Forte, Revolução de 24, que aí eu vou entrar na coluna Prestes. Além disso, as revoltas que tiveram no Rio Grande do Sul, revolta federalista em 1897 a 1895, 97, vou confirmar depois da data, mas revolta da federalista, Revolução Federalista, Revolução de 23 e Revolução de 1924. Teve 3 revoluções no Rio Grande do Sul e várias outras convulsões sociais no Brasil. Isso tudo era fruto de uma série de descontentamentos populares ou de elite, de camadas médias, com a condição da República Velha. Com o agravamento da concentração de poder pela elite paulista mais ainda, e pelo descontentamento das demais elites, mesmo a elite mineira, que tinha um acordo mais equilibrado, tinha mais poder e acordo mais equilibrado com a elite paulista nessa troca de poder, na tal de República Café com Leite, já não estava muito afim de aturar a imposição dos barões do café paulistas como comandantes de uma república que estava ruindo, não estava dando suporte econômico dentro das margens do liberalismo da época. O liberalismo que fez o Washington Luiz, dizer que a questão social é caso de polícia. Né? Então, isso tudo, todo esse caudal, esse processo histórico, desde o início da República até as vésperas de 1920 e 30, até 1924, vamos pegar para mim o processo culminante da Revolução de 30, deram na Revolução de 30, a ruptura dos pactos da elite, finalmente, e o redesenho da elite política brasileira em 1930. Tá. Depois desse preâmbulo gigantesco, a gente tem que entender o que foi a Revolução de 30. Porque a Revolução de 30 não começa em 30, ela começa em 1922. Grosso modo. Porque enquanto haviam revoltas das camadas populares, Canudos, contestado, revolta da vacina, revolta da Chibata, é uma coisa. Em 1922 ela tem uma ruptura porque a parte das forças militares concretamente se organizando contra o pacto das elites que sustentavam a República. Com uma série de críticas. Você tem várias críticas, várias formas militares criticando. Desde os tenentes que acreditavam que havia uma necessidade de renovação completa do quadro político com a participação ativa dos militares, ou os jovens turcos que acreditavam que era preciso que o exército defendesse uma modernização real da sociedade sem participar dela concretamente, como ator principal. Os dois defendiam modernização um tanto conservadora, até, estou falando de modernização lógica positivista, de ação concreta, de ampliação de ferrovias, melhoria das leis, comércio, ampliação da industrialização, melhoria da educação, papel do Estado na formação de sistema de saúde e por aí vai. Os dois defendiam isso, só que os tenentes queriam pôr a mão na massa, os jovens turcos tinham outro tipo de perspectiva, muito mais teórica e menos ativa no envolvimento. Mas você tem dois corpos da elite do exército seguindo os caminhos de Benjamin Constant e outros oficiais do exército que proclamaram a República, inclusive
os tenentes e os jovens turcos eram laudatórios em relação ao nosso amigo Benjamin Constant. E seguindo esse marco, acreditavam firmemente nas transformações sociais vindas a partir do ideário do Exército ou da prática e ideário do Exército. Os tenentes foram parte fundamental na revolta de 22, dos 18 do Forte, e foram parte fundamental da coluna Prestes. Vai ter Juarez Távora, Siqueira Campos, João Alfredo não. Prestes, Luiz Carlos Prestes, João Alberto, tinha esquecido o nome, se juntando com outros militares. Isidoro Dias Lopes era um coronel muito mais velho do que eles, uma geração anterior, e que veio dessa raiz de intervenção para a transformação. Esse é a parte do Exército. E se juntam com rebeldes revoltosos da Força Pública de São Paulo, que seguiam esse ideário, como Miguel Costa e o João Cabanas, Ítalo Landucci, e estouram a Revolução de 24. Tá? Qual a diferença entre eles? A Revolução de 24, primeiro lembrar que a Força Pública era o que seria hoje a atual PM. Não gosto muito dessas comparações bruscas, mas é uma prévia da PM. A Polícia Militar, ela tinha uma relação profunda com o Exército. Eles tomam a cidade de São Paulo. Tá? Enquanto isso, todo esse processo, desde 22, nunca deixou de existir na cabeça das pessoas. A conspiração, você pega o livro esse aqui, Lourenço Moreira Lima, A Coluna Prestes, Marcha do Combate. Você pega esse livro aqui, ele é da época de 1920, 30, ele foi editado. Esse aqui é uma edição de 45. Lourenço Moreira Lima fala da conspiração nunca ter parado. Tá? Ele é basicamente sobre a Coluna Prestes, sobre parte da Revolução de 24 até 1927, mas ele é um ator, ele é uma fonte, né? Eu acho que pode-se dizer primária. Ele fez parte do movimento da Coluna Prestes ativamente. Ele seria o redator, o roteirista da história, o escritor que é responsável pela memória da Coluna Prestes. Ele coloca que a conspiração nunca deixou de ocorrer desde 22. Quer dizer, aquilo que foi organizado do Clube Militar, conversando com os oficiais da ativa, já lá atrás, antes do governo Arthur Bernardes e tal, ela nunca deixou de ocorrer a continuidade dela até 1922, até 1924. Em 1924 estoura essa rebelião em São Paulo, comandada pelo Miguel Costa, comandada pelo Miguel Costa, tendo colunas comandadas pelo João Cabanas e pelo Ítalo Landucci. Esses caras tocam barco da revolta lá e automaticamente explode. Especialmente no Rio Grande do Sul, parte do Paraná, Santa Catarina, outros núcleos de rebeldes que já estavam previamente combinados para se bater contra o poder central. Deu alguma coisa errada, porque a ideia era sair do sul de São Paulo uma coluna em relação ao capital. Não deu, porque houve resistência, resposta rápida das forças legalistas, e as forças paulistas tiveram que desocupar São Paulo e foram na direção do Paraná, Catanduvas, se eu não me engano. Tudo isso de cabeça que eu não estou lendo agora, o livro na mão, mas é mais ou menos isso. A cidade, acho, se eu não me engano, é Catanduvas. Teve uma batalha, inclusive, lá. E o Prestes sai durante algum pedaço, até um determinado momento, com tropas juntas de Honório Lemes, Zeca Neto e Assis Brasil, e rompe o cerco das forças legalistas aqui no sul, passa por Laguna, Santa Catarina e vai na direção de Catanduvas, e aí se junta a coluna do sul e a coluna paulista. A partir disso, é uma coluna mais ou menos unitária, que vai percorrer 27 mil quilômetros no Brasil, passando na época o estado do Mato Grosso, que é a junção do Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, Goiás, parte do atual Tocantins, que era só Goiás na época, Maranhão, Bahia, Ceará, Sergipe, Minas Gerais e uma cidade do Rio Grande do Norte. E depois volta até... O mapa é confuso pra caramba. É uma... Indo e volta, etc. E depois eles vão
penetram pela Bolívia até lá. Essa galera fez uma das maiores marchas da história da humanidade. Inclusive há relato, possibilidade de que a partir do contato com Prestes em Moscou, Mao Tse-tung pensou na grande marcha que ele fez na Revolução Chinesa e etc. É um troço brilho maravilhoso. A coluna Prestes vai ser uma coisa que um dia eu vou ter que gravar um vídeo para falar um pouco dela. Ela percorreu tudo isso levando à loucura o exército brasileiro. Primeiro que assim, o exército ganhou nos primeiros meses da coluna de 1924. Ainda em 24, eles tiveram muita predominância porque eles chegavam de caminhão, né, de motorizados e desciam tropas e o pau comia e a coluna perdia muito. O Prestes começou a fazer um outro tipo de guerra, uma guerra de movimento diferente, não uma guerra de movimento como o exército anteriormente estava colocado. Ele usou conhecimentos adquiridos na escola militar de Realengo, que tinham contato com os chamados jovens turcos, ensinamentos de militares que, com o intercâmbio Brasil-Alemanha, trouxeram novas táticas militares, inclusive o tal laço húngaro, que ele adota muitas vezes, e começa a fazer uma guerra de movimento muito parecida com a mais moderna guerra de guerrilha, ou seja, era fugir e dar volta, dar movimentos parecidos com laço. Por que laço húngaro? Porque eles fazem um laço, né? São movimentos de territórios longos que fazem várias colunas se cruzando, intercruzando e se encontrando depois, causando uma enorme confusão para as tropas legalistas combatentes. E mais, eles saem das estradas, de proximidade das estradas, eles obrigam ao exército a penetrar no interior, que era um medo pânico do exército desde Canudos. E tem coisas maravilhosas na coluna. Você tem momentos em que, quando eles estão perto de passar pela cidade de Canudos, o exército joga peso no que havia sido a cidade de Canudos. E eles vão para o outro lado. Eles estão em outro canto. Eles estão assim, quilômetros de distância. Eles estão a mais de 40 quilômetros de distância. Muito mais de 40 quilômetros. Mas eles fazem um jogo de contra-informação maravilhoso que faz com que a pessoa, que o exército se acampe no símbolo de derrota para o exército. E para evitar qualquer possibilidade da tomada de Canudos por parte do exército rebelde, que estava dando um enorme trabalho para ele. Detalhe, enquanto o exército foi perseguidor da coluna Prestes, o exército perdeu mais do que ganhou. Quando o exército sai da jogada, a partir da tentativa pela proposta de Estapafúria de bombardear Teresina para conter a coluna, a coluna começa a perder muita gente. Além de todos os problemas de financiamento, grana, armas, e que não estava dando, muita gente mandava dinheiro, mas não dava. Estava cada vez mais difícil mandar, estava cada vez mais difícil receber, estava cada vez mais difícil usar o dinheiro que financiava isso. E era um financiamento de parte da elite, da classe média e elite, que faziam cotização para isso. Para piorar a questão, além disso, o exército abre mão do combate direto e começa a fazer acordos com as elites políticas locais no Nordeste, especialmente Bahia, Ceará, e Pernambuco, mas mais Bahia e Ceará. Pernambuco não teve tanto envolvimento das elites, sintomático inclusive, não é nítido o envolvimento da elite pernambucana no combate ao Prestes. Na Bahia, no Ceará, sim. Usar as forças locais. O que são as forças locais? Milícias controladas por chefes políticos e militares locais, né? Considerando que cada local, cada região tinha um chefe militar. Tem um que é Honório também, que eu não vou lembrar. Não é Honório Lemes, mas não vou lembrar agora, eu esqueci de fazer pesquisa prévia. Mas ele foi muito, muito importante no combate à coluna Prestes, que prejudicou demais a coluna Prestes, principalmente no norte da Bahia. Ali, no meio para o norte da Bahia. Muito. Tem um detalhe interessante que você vai pesquisar o Jornal da Bahia, não tem menção à coluna Prestes durante um 26, 27, porque exatamente eles estavam lá. O silêncio é muito sintomático. E
tem o famoso caso do padre Cícero, junto com parte da elite cearense, a organizar milícia de combate a coluna Prestes, e entre elas, reivindicando, recrutando entre eles, inclusive, o Lampião, que ganha aí o título de capitão. Só que o Lampião não entrou em combate em nenhum momento com a coluna Prestes. Dizem que, não achei documento sobre isso, mas é um relato cotidiano, inclusive dá para, são vários livros falando nisso, e que ele não combateu porque ele tinha noção de como essa galera, de que eles não eram inimigos, eles trabalhavam pela justiça social. As forças entraram em combate, o Prestes conseguiu sair pela Bolívia com muitas perdas, saíram acho que cerca de 1.500, chegaram a 300 na Bolívia. E olha que teve muita adesão popular no meio tempo, né? E aí começou uma outra fase do processo. Com o fim da coluna Prestes, ofereceram anistia, mas o Prestes negava, falava que não vou ser anistiado porque eu não cometi nada. Não aceito anistia, eu sou um combatente do povo, revolucionário, não cabe ao revolucionário aceitar. E aí ele vai todo o processo, tem um outro processo aí, que é o Prestes cada vez mais próximo do marxismo, se lendo Marx, etc., com muita presença do Dr. Gil Pereira, e depois muito mais a ajuda de marxistas revolucionários argentinos e uruguaios. Mas teve aí o início do debate com o Dr. Gil Pereira, uma entrevista que foi publicada no jornal do PCB, se eu não me engano, e também no Correio da Manhã. Foi publicado em capítulos. Ele fez uma entrevista em Libres, na Bolívia, se não me engano. Eu esqueci toda hora. Se eu não me engano é porque eu não tenho a informação exata, tá? Mas enfim, ele se aproximou a partir dali com o marxismo, mas ele se aproximou. Miguel Costa, Siqueira Campos, Juarez Távora, João Alberto, e só ele, esses todos se aproximaram de outra ideia, da conspiração que estava também, que continuou em andamento, que envolvia Assis Brasil, Honório Leme, Zeca Neto, Getúlio Vargas, que foi adversário da coluna Prestes para a defesa da República, mas também travava conversações contra o catete já no final da coluna Prestes, pensando lá na frente. Como sempre, pensou numa outra possibilidade de cabeça. Ele já era governador, ele assumiu o lugar, ele se tornou governador do Rio Grande do Sul, no lugar do Borges de Medeiros, já pensando longamente na possibilidade de ser mais do que isso. O Vargas tem essa característica, tradicionalmente, perceptível de pensar lá na frente. Até quando ele criticava. Teve uma coisa interessante, quando isso faz parte da minha pesquisa. O Vargas, quando critica Prestes e companhia por causa da revolta, ele elogia os caras também pela coragem de terem ido à guerra, pela luta, pelo que acreditam. Isso aí é uma coisa que eu acho das mais geniais. E depois, logo que ele assume o poder no Estado, ele começa a amaciar o tom do jornal A Federação contra os rebeldes. E esse processo de aproximação com esses rebeldes deu praticamente na construção de uma base maior de apoio, porque assim, não é à toa que havia essa aproximação. Além de toda a crise que já existia entre as elites, havia um descontentamento popular gigantesco que chegou na coluna Prestes e viu na coluna Prestes uma saída. Com todo o controle sobre o voto que a Primeira República tinha, aparecia o Prestes, especialmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, aparecia o Prestes em eleições, cara. Ele não era escrito na chapa, ele era contado como voto, porque as pessoas escreviam no voto. Pra você ter uma ideia, são vários casos, documentados em jornais, principalmente, inclusive o jornal do Partido Republicano Rio Grandense, a Federação. Então, o Getúlio, junto com a elite, como elite nordestino da Paraíba, mas representando a elite nordestina, João Pessoa, era uma chapa, tinha membros dessa chapa e apoiadores no Maranhão, no Sergipe, no Ceará, em Diaba 4, em Minas Gerais, algumas coisas. Essa costura veio também trazendo a elite que era oposição ao próprio Getúlio quando ele era um político novato no Partido Republicano Rio Grandense, como Assis Brasil, Zeca Neto, Honório Leme. Essa galera toda foi costurada junto com a elite republicana do Nordeste para lançar uma chapa para as eleições de 30. Tinha inclusive uma frase de um jornalista
cearense, se eu não me engano. Ele fala: iremos às urnas com Getúlio Vargas ou às armas com Luiz Carlos Prestes, né? Se preciso for. Isso no jornal de 1928, 29. A federação. Ele estava, de novo, novamente, repercutindo uma entrevista no Correio da Manhã. E esse pacto todo envolveu o processo de ruptura que deu na Revolução de 30, que faz o fim que é o fim da Primeira República, que causa o fim de uma ideia de federalismo, o fim de uma percepção de economia que era francamente liberal no sentido laissez-faire, de deixar as relações livres e que se dane, pouca participação. Você não tinha um Estado mantenedor de saúde e educação que a gente tem a partir de Vargas. Mesmo com a ditadura militar, e até hoje, mesmo com todos os problemas, tem. Essa concepção ela vem do Vargas para cá. Não é que não havia concepção antes, a concepção enquanto Estado. Então a Revolução de 30 ela é fruto desse processo todo. A crise nas elites econômicas, a formação de classes médias, a industrialização do país cada vez maior, as necessidades cada vez mais prementes da população, descontentamento popular. Não dá para tirar daí também a crise de 29, da quebra da Bolsa de Nova York, problemas na quebra da safra de café e de manutenção de preço do café, que dá uma queda de grana na economia brasileira e a crise atinge as pessoas na ponta, cotidiana. Aumento do problema econômico do Rio Grande do Sul, que estava, ao mesmo tempo que estava com problemas econômicos, tinha vindo de um processo de franca aceleração, de modernização de portos, de aba 4. Esse conjunto de coisas estoura na Revolução de 30. E o que isso tem a ver com hoje, Gilson? Você vai me perguntar. O que tem a ver com golpe? Vai a ver com golpe é o seguinte: quando a gente fala em golpe, a gente fala em processos de ruptura. E ele não é golpe à toa o nome. O nome em alemão, Putsch, se não me engano, significa exatamente isso. O som tá? Peça. Golpe, Putsch. São ações de tomada de poder, de ruptura. Mas essas ações não são perceptíveis a olho nu, digamos assim. Elas só são perceptíveis quando acontecem. Ninguém vai prever um golpe. O golpe de 64, a Revolução de 30, olha o processo que foi para gerar a Revolução de 30. Pelo menos 8 anos visíveis de crises no sistema de poder, que deu numa junção de ruptura de pacto da elite com apoio popular e deu na Revolução de 30. Uma Revolução de 30 que inclusive tinha gente que achava até que haveria a possibilidade de uma democracia no Brasil naquele momento, que gerou uma série de ações até 37 e depois de 37 a 45, que pensavam uma consolidação da ideia de nação, de educação, de aba 4. Você vai pegar vários recortes aí, você vai perceber um grande ânimo com a Revolução de 30. Tá? Gostemos ou não do governo Vargas, foi depois, ele veio um ânimo com a Revolução de 30. A Revolução de 30 atendeu vários anseios populacionais, transformadores, modernizações, etc. E também das elites, e também dos tenentes, e também das classes médias urbanas. O processo que deu na Revolução de 30 é mega complexo. O processo que deu na Revolução de 64 também é mega complexo. A gente também vai voltar lá aqui. Desde a redemocratização de 45, uma democratização que conseguiu até ter senadores e deputados do PCB logo caçados, em 46, se não me engano. Ele foi num processo que, quando Vargas volta em 50, tá, faz com que todo o processo volte a ter seu ataque. Por quê? A volta do ditador pelas urnas não foi aceita por parte da elite. E tentou-se fazer um golpe em 54. Não só com a questão das acusações do envolvimento no assassinato do Rubem Alves, não só isso. Golpe mesmo. As casernas estavam em ebulição. Não deu certo. O suicídio do Vargas pôs uma pá de cal naquilo, até porque a reação popular ao suicídio foi depredar jornais e deixar claro que não gostou absolutamente nada do que estava acontecendo contra o herói delas, das classes populares. E aí, o golpe, mesmo assim, quando o Juscelino eleito assume e teve que ser mantido, declararam que o Juscelino, se assumindo, não deveria governar. Entendeu? O Lott teve que botar tanque na rua apontando para o Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro para dizer assim: vai assumir sim. Entendeu? Teve um contragolpe. E
O Juscelino governou com relativa paz, não é relativa porque teve outras quarteladas, porque ele atendeu o interesse de parte dessa classe dominante. Mas assim que o Jânio é eleito e rompe os acordos da própria UDN, começa de novo uma tentativa de romper com ele. O processo é complexo até chegar em 64. Ele demora pelo menos 10 anos, mas não só, ele vem de 45, vem de uma ruptura de parte do Juarez Távora é um exemplo, que foi para o UDN depois, mas não só. O brigadeiro, não vou lembrar, da FAB, foi também, que fez parte da movimentação que deu na Coluna Prestes, e depois estava lá na UDN. Quer dizer, uma galera que viu no Vargas uma saída em 1930 e depois, depois do golpe do Estado Novo, em 37, diz que não era muito por aí. Ficou puta, quis romper com ele. E aí foi construindo, com a subida do Dutra no poder, achava que era ali, que é caminho da liberdade, abraço aos Estados Unidos, de tintim, pum, tintim, papapá, e defendeu um processo que no final não levou, foi derrotado nas urnas de 1950, e aí foi tentar combater de outra forma, como sabia, como queria, como podia. E tentou dar o golpe em 54, não deu, só conseguiu dar o golpe em 64. Mas mesmo assim, o que se previa era um combate diuturno para evitar essa galera acessar o poder. Mas isso não significa que as pessoas sabiam que o golpe ia rolar. Essa coisa que rola hoje, 1930 a mesma coisa, as conspirações eram antigas, velho. Eram anos a fio de conspiração para dar em 1930. Assim, como hoje, pode ser que a gente está às vésperas do golpe, pode ser que não, ninguém sabe. A gente só sabe explicar isso tintim por tintim porque a gente explica depois, milhões de anos depois. Na hora, não vamos ver, a gente não sabe. Como é que vai saber? Você tem contato direto dentro com conspiração? Conspiração não é um troço que o nego faz à luz do dia. E eu não gosto, não vem, para mim não desce, não faz sentido. Não faz sentido. Coisas como estamos às vésperas de um golpe. Como é que você sabe? Um subprocurador disse, mas ele não quis se identificar. Putz, sério. Nenhum jornalista no universo planeta tem contato com quem esteja próximo do golpe. Pode dizer isso? Porque assim, o que eu tenho de percepção, analisando por fora, do que eu conheço do Exército, que eu estudo, tenho que estudar o Exército com tudo que eu estou estudando, não sei se vocês perceberam, tem que estudar o Exército, eu não consigo perceber esse golpe acontecendo. Os caras estão nas vésperas de ganhar a eleição de um cara que é próximo ao Exército, que vai empoderar o Exército, que tem um ex-general da ativa, que está um ex-general como vice. Um cara que foi muito importante na cadeia de comando do Exército, que foi apoiado pelo atual ministro do Exército, Vilas Boas. Quando falou besteira e falou sobre o golpe, foi apoiado, foi aposentado, mas foi apoiado. Entendeu? Os caras têm um plano de tomada de poder pelas urnas, não de um golpe militar. Se eles quisessem dar um golpe militar, eles teriam que dar agora. Não deixar um capitão ser eleito presidente. Vocês acham mesmo que eles estão satisfeitos com um capitão ser eleito presidente, não eles? Vocês acham que eles gostam da ideia de um capitão mandar neles? Passa pela cabeça de vocês a ideia de que o exército não é hierárquico? Então, assim, não acho que estamos às vésperas. Não acho. Com todo o respeito. Desculpe o Safato que afirma isso. Eu não acho que estamos às vésperas de um golpe militar. Primeiro, se a gente tivesse às vésperas de um golpe militar, nós já teríamos um golpe militar. Qualquer absoluto risco de não eleição do Bolsonaro, e existe, pode ser menor do que a gente sabe, ou menor do que eles, o menor que seja para eles, existe o risco. Existe um risco. Há como virar o jogo. A Haddad tem como virar o jogo. Há como virar o jogo com as forças envolvidas para a defesa da democracia. Se há um mínimo risco, se eu fosse um militar e tivesse o comando e meios para fazer, eu já estaria dando golpe agora. Mas eles não estão dando golpe agora. Porque eles acreditam que a possibilidade da vitória do Bolsonaro... Por que eles acreditam nisso? Também não posso afirmar. Estão dando agora por N razões. Uma que eu acho que já expliquei anteriormente.
Não há uma unidade no Exército a favor de um golpe. Há uma unidade no Exército a favor de uma tomada de poder via voto. Como, inclusive, não sei, olhem ao redor. Ao contrário de lá, de 1930, etc., quando a possibilidade de eleger um cara a deputado via Exército era minúscula, por causa do controle que os civis da República Antiga, da Primeira República, tinham sobre a votação, eles têm como eleger vários caras na Câmara. Tem coronel pra caramba, tem tenente, tem um capitão, tem o diabo de ex-militar eleito, cara. Agora, o cara tem uma bancada, segura uma bancada da Câmara, tem uma porrada de ex-militar alinhado com o Exército. O possível novo presidente vai ter 10 dos 15, ele já falou isso, vai ter 10 dos 15 ministros que ele pretende ter militares. Ou 5 dos 15, não sei, mas tanto faz. 30% 30 a 60% dos ministros vão ser militares. O conselho dele, hoje, de campanha, é militar. O nego condecorado 5 estrelas, 4 estrelas, bicho. Não é 10 minutos não, meu irmão. Pra que golpe? Se eles perderem a eleição, vão dar golpe? Não acho. Acho que essa patavina, essa injeção de saco pode acontecer. Porque eles dando golpe ou não, eles não perderam a eleição completamente. Eles perdendo a eleição no voto ou não, eles não perderam a eleição completamente. Eles vão ser uma puta oposição. E vão ser uma opção cotidiana. Eles falam com esse discurso anticomunista maldito, etc. Não vai acabar ainda com o final da eleição. Então não. Olha como é complexo e como complicado os processos históricos. Olha como são complicados os processos históricos. Então, gente, calma. Muita calma nessa hora. Muita tranquilidade para analisar. Vamos lutar contra o fascismo, contra essa militarização da política e das polícias, contra os governadores, etc. E vamos lutar para fortalecer o nosso trabalho. E vamos prestar atenção nos fenômenos históricos, como eles são complicados. A gente sabia há anos, muitos de nós estavam falando há anos, que o discurso fascista estava crescendo e a negação da ditadura estava crescendo. Muitos de nós lamentamos profundamente posturas do próprio PT, no quem nós vamos votar agora, que não combateram concretamente o crescimento desse pensamento, que não atuaram para fazer valer as recomendações da Comissão da Verdade, que não atuaram para fazer rever a lei da anistia. Tudo isso a gente fez há anos. Estamos desde 2003, mais ou menos, falando disso. Vários de nós, não é um, dois, não, são vários. Desde que o Olavo de Carvalho apareceu, na primeira vez, num tal de Orkut, em comunidades socialistas para refutar a gente, ele, Rodrigo Constantino Etcaterva e muitos outros, Flávio Morgastern, que agora está aí se colocando como grande líder da Cocada Preta, estavam lá atrás enchendo o saco. E a galera passava pano, muita gente da esquerda desprezava e ria. 2003, estamos quando? 2018. Está percebendo o processo de formação do fascismo, como ele é lento? Como são complexos os processos? Como muitas coisas poderiam ter sido feitas e não foram feitas? Não foram nem percebidas, às vezes? Que por trás do discurso triunfante da própria esquerda, em parte do governo Lula, havia um enorme desprezo sobre o processo histórico que a gente podia intervir e reduzir o drama que a gente está vivendo hoje? Pois é. Golpe. Vocês querem perceber um golpe, que é um processo muito mais difícil de perceber. Agora, com base em notícias muito furadas para lá e para cá, sério, nenhum jornalista de nenhum veículo de nada, nem gente tem o País, BBC, Spotlight, tem vários jornalistas muito fodas no planeta escrevendo em redações que dão completa liberdade para eles para atuar em território brasileiro. Não é? Se a Folha, o Globo e a Globo controlam, esses caras não controlam. Porque não interessa para a BBC ou para o El País controlar o jornalista que fala sobre o Brasil. Redação, o dono dele é lá na Inglaterra, a emissora pública da Inglaterra, a Espanha. Ele ser independente no Brasil, olha, não é independente na Espanha, não é independente na Inglaterra. Mas aqui ele é independente, não faz sentido. Não precisa não ser independente aqui. O New York Times também não ia saber de nada. O Washington Post não ia saber de nada. O Guardian não ia saber de nada. Ninguém sabe de nada. Só o Post perdido aí. Eu falei disso tudo para entender o processo histórico como é complexo, tá?
E citei várias coisas, mas assim, fica uma dica. Estamos vivendo um processo muito parecido, não é igual, não é igual. Um processo muito parecido desde o meio do governo Lula, da virada de 2006 para cá, de uma crise sistêmica no sentido muito mais do que a crise de representatividade, etc. Uma crise sistêmica no sentido de uma crise entre as elites. Tá? Já falei sobre isso antes, quando eu falei do agronegócio. Existe uma série de transformações na economia que reimponderaram o agronegócio como ponta de lança, que estão revendo o papel da indústria, que estão revendo o papel do Estado, que estão revendo o papel das ciências e tecnologia, que estão revendo o papel do setor de serviços há muito tempo, mas desde 2006 para cá, mas principalmente depois da crise de 2008. Então isso tudo é muito parecido com a ebulição sistêmica que estava acontecendo desde o fim do 19 até 1930. Foram 30 anos de crise. Tá? Teve uma crise econômica em 1870, teve uma outra crise em 1929. Mas entre essas duas crises teve uma crise política enorme na República. Tá? Se a crise política econômica de 1870, mundial, deu numa ruptura com o Império, a crise econômica de 1929 agravou as situações de 1870 e deu na ruptura com a Primeira República. A gente está num momento muito parecido. Houve uma série de crises econômicas e um rompimento brutal dos acordos que mantinham as elites. Não à toa os bolsonaros ganharam a eleição. Certo? Ganharam a eleição independente do resultado final de 28. Mesmo que ele perca para a presidência, eles ganharam a eleição porque eles são novos atores do plano político. Seria com uma grande diferença de qualidade intelectual e etc., como se fossem novos tenentes. Então, um grande setor da vida militar ou dos apoiadores da vida militar que surge como nova elite política brasileira. Que divide com o quê? Com o PT. E um cenário de novo centro brasileiro. Tá? Mudou, velho. Mudou. Como é que a gente vai analisar isso depois? Eu não sei, mas mudou completamente. Não mudou à toa. Se aumentou o número de conservadores, que tipo de conservadores aumentou? E aumentou também a participação de outros tipos de não conservadores. Que tipo de não conservadores aumentou? Porque a bancada eleita pelos democratas, digamos assim, PT, PSB, PSOL, não é à toa. Um partido como o PSOL, com nada de dinheiro, nada de poder, entendeu? Só militância, raça e política. Dobrar uma bancada federal, num cenário desse de avanço conservador pelo Congresso, não é pouca coisa. E o PT ainda ser a maior bancada, num cenário desse de reação conservadora, PT não é o PMDB, não é o PSDB, é o PT. É o mais odiado partido hoje. É ao mesmo tempo o mais adorado nas pesquisas da Datafolha. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, tá? Então vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vamos pensar com a cabeça fria. Pensem no que eu expliquei sobre a questão histórica. A história, o mar da história é agitado, cara. Como dizia Mayakovsky, o mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las. Paciência, toca o barco, vamos pra luta.